Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos hoje diante desse maravilhoso jogo inaugurar de nossa salvação, como os hinos de nossa igreja nos cantam, eis que o início de nossa salvação, hoje comemoramos. E por que cantamos o início de nossa salvação? Cantamos isso porque, de fato, a dispensação antiga, hoje, vem dar lugar à nova dispensação. Aquilo que era todo o Antigo Testamento, em uma só palavra, resume-se a Theotokos. E tudo aquilo que todo o seu nascimento, portanto, é o cumprimento, o objetivo, o alvo, a intenção do Antigo Testamento era gerar a Theotokos, chegar a essa concepção daquela que poderia vir a carregar a Deus, aquele que seria a cura de nossas almas através de sua encarnação, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Por isso é necessário entender que, como nós vimos, cantamos agora há pouco nas matinas, esses maravilhosos hinos que nos dizem a respeito que eis que o início de nossa salvação agora dá-se com Joaquim e Ana. Joaquim exulta, a Ana se regozija, assim como uma vez o vento de Sara foi destravado e a estéril pôde dar à luz, agora também a Joaquim regozija-se com Ana, para que a Theotokos também possa ser erguida diante de seus braços, aquela que é o princípio de nossa salvação. Portanto, todo o Antigo Testamento, com seu alvo objetivo, toda a sua dispensação antiga agora foi cumprida. E agora inicia-se a nova dispensação através do nascimento da Theotokos, porque foi aquela que Deus preparou desde toda a antiguidade, desde Adão, geração por geração. Incansavelmente podemos dizer que Deus aí mostrou a sua iniciativa, o seu trabalho incansável. Ativamente Deus trabalhou no meio da humanidade, com toda a sua paciência, com todo o seu amor, de geração em geração podando os descendentes de Adão, depois até escolhendo uma tribo especial, para que essa tribo fosse trabalhada especialmente dentro de uma nação, para que dentro dessa nação houvesse a preparação de famílias, de linhagens, de uma estirpe, até que pôde se separar famílias santas e mais santas, de tal maneira que uma geração após a outra garantia-se que a geração futura era mais santa um pouquinho, nem que seja, do que a antiga. E esse grau de santidade ia aumentando, formando um pedigree, uma linhagem especial em santidade, em oração, em preparação para a união com Deus, para a vinda do Messias, para separar-se das preocupações idiotas para com o mundo, e sim colocando Deus como prioridade para aquilo que seria a salvação não só de Israel, mas de toda a humanidade. E essa família, essa linhagem, essa tribo, essa nação, esses seres humanos, esses indivíduos foram sendo preparados e preparados e preparados até que formou-se um pedigree, separados de toda a escória do mundo, não no sentido de acharem-se melhores que os outros, mas no sentido de santidade. Até que no auge do Antigo Testamento foi possível que desta separação, deste pedigree, dessa linhagem sacerdotal, ao mesmo tempo linhagem real, povo santo, fosse nascer e ser gerada a Theotokos, através de seus pais Joaquim e Ana. E portanto vemos que Deus aí trabalhou de maneira incansável, com muita paciência, mesmo quando alguma geração recusava-se a seguir o plano de salvação que ele tinha para aquela geração, para aquela família, para aquela linhagem, ele aguardava pacientemente, desistia de trabalhar naquela geração, mas na próxima ele novamente voltava, não impelindo força, porque se Deus quisesse, faria todos se dobrarem de joelhos a ele, mas como Deus é amor e misericórdia, não impôs esta escolha de serem separados ao povo de Israel, e dentro do povo de Israel há uma tribo, depois de uma tribo há uma família específica. Ao contrário, nosso Senhor livremente ia deixando que cada um pudesse, vendo os seus sinais, a pregação através dos profetas, seus prodígios, seu anúncio do que seria a boa nova, mesmo no Antigo Testamento, foi aguardando com que livremente, de boa vontade, de maneira voluntária, algumas pessoas no Antigo Testamento fossem aderindo a esse projeto, sendo, portanto, coparticipadores daquilo que viria a ser futuramente a vinda do Messias.
Então, não pela imposição de Deus como ditador, mas pela livre escolha, pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Salomão e vários outros foram escolhendo livre e voluntariamente participarem, dando-se a si, como pessoas que queriam separar-se mais um pouco do mundo, geração por geração, para que, em sua purificação pessoal, ao fruto de sua linhagem, pudesse nascer um pouco mais santo. Através do sacrifício, do sofrimento daquela geração, que Deus pudesse, tendo ele se oferecido voluntariamente a esse projeto do Antigo Testamento salvífico, Deus pudesse trabalhar com o que ele tinha às mãos e gerar na próxima descendente alguém mais santo. E nessa escala progressiva de pedigree e santidade, chegou-se ao alvorecer dos tempos, onde um ramo floresceu. Uma flor foi fecundada e brotou, gerando futuramente o fruto que seria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na ponta desse ramo que floresceu, como podemos dizer que do bastão estéril de Arão, ou seja, da natureza caída de Adão, floresceu uma virgem. E essa virgem foi fecundada pelo dedo de Deus, gerando, portanto, o fruto de nossa salvação, o fruto da árvore da vida do Novo Testamento, o próprio fluxo de amor de Deus na presença de seu Filho, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, em sua encarnação. E por isso, vemos que nesse trabalho voluntário, não imposto, mas voluntário dos santos do Antigo Testamento, para coparticiparem da vida do Messias, nosso Senhor e próprio Salvador Jesus Cristo, de repente pôde se agradar. O Logos, a palavra, o verbo se agradou, e em dado momento, nesse pedigree, quando na ponta do ramo floresceu essa flor, ele se agradou tanto com o que havia sido produzido, entre o seu trabalho coparticipador em salvar-nos, em redimir-nos, em deificar-nos, com esta linhagem separada e santa, que ele resolveu nela encarnar. Mas agora nós precisamos perguntar o que é que Nosso Senhor viu de tão esplendoroso nesse dia, meus amados cristãos ortodoxos, onde nós comemoramos o aniversário da Santíssima Theotokos. O parabéns que certamente ela espera de nós, além de estarmos aqui firmes, de vigília, como sentinelas da manhã, rezando os ofícios, seguindo da liturgia, tudo junto, esse combo maravilhoso para a sua festa, comungarmos os santos dons de sua festa, que também podemos dizer que a carne que ela emprestou a Cristo é a carne que também comemos, fazendo-nos por um parentesco mais íntimo que com nossos mesmos familiares, a Theotokos. Afinal de contas, esse corpo foi tecido por Deus para ele, foi tecido dela para ele mesmo. E quando nós comungamos o próprio corpo, que foi tecido a partir da Theotokos, tornando-nos parentes íntimos dela mesma. Então, além desses presentes que ela espera de nós, tá, os presentes do Filho de hoje, comungarmos e darmos um espaço do nosso coração para lermos esses hinos maravilhosos da festa sobre sua maneira especial de ser. Outro presente que ela espera é que nós entendamos justamente quem ela era. E depois entendamos o que é que tinha tanto especial no mundo de Deus que Deus de repente se comprazeu em dela encarnar. E por último, qual é a maneira verdadeiramente única ortodoxa de dar louvores a Theotokos. Porque existem maneiras de louvar a ela que não lhe agrada. E no seu aniversário, hoje, certamente ela espera uma maneira agradável de adorá-la. Portanto, vamos prosseguir da seguinte maneira. Primeiramente, o que é que Deus viu da Theotokos? O que é que ela tinha diferente dos outros seres humanos? Que Deus agora, depois de Adão, trabalhou, como eu expliquei, no trabalho incansável, interminável, ativamente, com povo e uma linhagem separada. O que finalmente ele viu que resolveu encarnar? Desceu dos céus como por uma ponte para a humanidade. E essa ponte foi a própria mão de Deus, onde ele resolveu descer e fazer de seu corpo um trono e seu ventre mais espaçoso que os céus. A Santíssima Theotokos Virgem Maria difere-se de todos os seres humanos pelo seguinte motivo: todos nós fomos concebidos em uma realidade e vivemos uma realidade. A Theotokos, por mais que foi concebida em uma realidade igual à nossa, ela jamais viveu a nossa realidade. O que quero dizer? De maneira simples, a realidade que nós somos concebidos e gerados é a mortalidade. Nós somos gerados do pecado, concebidos do pecado. Como diz o salmista, do pecado concebeu minha mãe.
Então o ser humano já é concebido no pecado. Não que ele mesmo nasce, ele já pecador. Claro que não. Toda criança nasce inocente, mas indefinitivamente um dia pecará. Mas o fator da mortalidade, o fator de que o pecado dos nossos ancestrais tem consequências enfermas para a nossa geração, faz com que até o fluxo da vida, quando nós passamos para a nossa prole, é justamente aquilo que é enfermidade, chamada mortalidade. E a nossa realidade é essa, a mortalidade. E a mortalidade em si mesma já gera em nós a tendência a pecar. Porque o fato de que nós sabemos que a carne se desintegra e que a alma, portanto, agora é mortal e passa por consequências de um pecado que a deixa mortal, ainda que nós não meditamos muitas vezes sobre esse fato, às vezes nossa mente escapa desses pensamentos e nós não meditamos constantemente que a nossa carne se desintegra e que a nossa alma agora não é mais imortal, ainda que ela, digamos assim, tenha uma existência eterna, não garante que essa existência será na imortalidade. A nossa alma é mortal e ao mesmo tempo não passiva de aniquilação, claro que não, mas ela é imortal, ou seja, não está mais imbuída da imortalidade, da graça de Deus, e ao mesmo tempo a carne se desintegra. Todo homem que nasce e vai percebendo que esse é o seu destino, inevitavelmente essa noção em nós, de que nós somos tão passageiros e frágeis, a mortalidade é um aguilhão que já nos empurra ao pecado. Se somos passageiros, se nossa carne se desintegra, se há um tempo limite para a nossa existência passageira aqui, se a nossa alma também não tem nenhuma garantia de participar da imortalidade, a não ser através de acesso, de podvigs, de asceticismo e mudança de mente, isso é um fator tão traumático para todo ser humano que nasce, que a primeira coisa que ele tenta fazer para compensar esta consequência de ser mortal é sair para pecar. E pecar como louco, afinal de contas, ele é mortal. Essa é a nossa realidade. Mas a Santíssima Teotocos Virgem Maria não viveu essa realidade, ainda que ele foi concebida nessa realidade e viveu nesta realidade, ela jamais praticou, participou dessa realidade. Que quero dizer que ainda que a Teotocos foi gerada no mundo caído de Adão, gerada num corpo mortal, que também é uma carne passiva de morrer, ela não escolheu, ao contrário, escolheu outra maneira de viver, ainda que vivia nesta realidade da mortalidade. Ela escolheu não dar-se ao pecado, nem mesmo em pensamento, nem ato, nem memória, nem sentimento. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que a Teotocos, ainda que faz parte da humanidade, ainda que é igual em tudo a todos os seres humanos, não é igual a nenhum humano no sentido de pecado. Porque ela escolheu não aderir à consequência da mortalidade, que é pecar, mas ao contrário, ainda que nascida e vivendo na realidade da mortalidade, escolheu, usando da primeira ferramenta as orações de todos os seus antepassados, de seus pais, os avós do Senhor Joaquim e Ana, de seus avós, de seus tataravós, todos os seus ancestrais que eram santos. Ela usou isso como um bastão para apoiar-se, como um cajado, uma bengala de apoio, as orações dos antepassados. Depois, a ajuda de Deus, que desde jovenzinha, menina, ajudou-a nessa escolha, levando-a separadamente para o Santo dos Santos, vivendo no templo em Jerusalém, e utilizando o terceiro fator a seu favor, a sua livre, espontânea escolha de não pecar. Então, apoiando-se nas orações de seus antepassados, como um cajado de apoio, apoiando-se na graça de Deus que cooperava com ela, desde menininha já separando, facilitando que ela fosse assim, essa pessoa diferencial, que ela mesma possuía dentro de si esse desejo. Deus, vendo o desejo dela, a ajudou desde menina. E em terceiro lugar, apoiando-se na sua própria eleição, na sua vontade e escolha pessoal de não pecar. Esses três fatores
fizeram com que algo fenomenal, o mistério da Teodoxia, quando nós vamos explicar aqui o que difere a Teodoxia dos seres humanos, nós estamos tentando explicar um mistério. E mistérios nem se explicam, mas embasando os nossos santos padres, vamos tentar falar algo sobre esse mistério que é a Teodoxia, porque ela difere dos seres humanos. Porque sendo ela uma pessoa que participa da humanidade e tudo como nós, ela mesmo não é igual a nenhum humano, nenhum ser humano. Não porque nasceu fabricada, mas porque escolheu fazer-se voluntariamente, diferente de todos os outros seres humanos, apoiando suas orações e seus antepassados, da graça de Deus que cooperava e ajudava nessa escolha e em sua própria vontade decisiva de não pecar. E isso deu certo. Essa intenção deu certo. E foi fortalecida mais e mais conforme ela crescia, ao ponto de que o pecado, diz nossos santos padres, não, ainda que nascida com a doença e a semente de Adão, o pecado nela não podia desenvolver-se, por esses três fatores que agora acabei de mencionar. E então o que aconteceu foi que se a Theotokos, em uma realidade caída de Adão, conseguiu viver um estado de vida que nem Adão do paraíso conseguiu, porque vamos recordar que Adão não caiu, não desabou de maneira alguma, já no inferno ou aqui no mundo caído. Adão caiu e pecou no paraíso. E a Theotokos conseguiu não pecar, e o mundo caído e já corrupto, imortal, onde a mortalidade impune-nos ao pecado. Logo, ainda que tendo corpo, ela tornou-se como um incorpóreo. Toda a sua realidade era mortalidade, entretanto, ainda que a sua realidade era mortalidade, ela não quis viver e participar dessa realidade da mortalidade, escolhendo viver acima disso, ou seja, acima do pecado. E por isso é que ela, portanto, podemos dizer que ainda dotada de um corpo viveu a vida de um incorpóreo. Mas se dotada de um corpo, a vida de um incorpóreo, um mundo caído, sem pecado, tornou-se pela sua escolha pessoal um ser de alto valor, mais honorável que os querubins e incomparavelmente mais glorioso que todos os serafins. Porque afinal de contas, qual anjo vive num corpo passivo de pecar e por isso é santo? Nenhum. Mas se uma pessoa vive num corpo caído, com a semente do pecado nele, freando essa semente ao ponto de ela não desenvolver-se, é levada por sua vontade e esforço pessoais a um estado acima até mesmo dos incorpóreos. É esta a maneira que a Santa Igreja Ortodoxa entende a diferença da Theotokos dos demais seres humanos. É assim que a Santa Igreja Ortodoxa louva e exalta a Theotokos. Essa é a maneira ortodoxa de entender porque ela é uma pessoa diferente de todos os seres humanos. Ainda que participando da humanidade, não é igual a nenhum humano. E daqui parte os seus louvores, daqui que os textos litúrgicos, os hinos e os ícones são inspirados para poderem tecer todos os tipos de louvores, todos os tipos de hinos, todos os tipos de glorificação para louvar de maneira ortodoxa a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Portanto, meus amados cristãos, nós vemos que a Theotokos não foi fabricada de maneira alguma por Deus, já nascida desta maneira. Houve um esforço aí inerente a ela e por isso ela tem mérito. Porque onde não há, de maneira alguma, batalha, não há vitória e nem recompensa. Onde não há esforço, não há coroa ganha. Mas como eu vos disse, existe uma maneira ortodoxa de louvar a Theotokos. E se eu digo que existe uma maneira ortodoxa de louvá-la, é porque certamente, ainda que haja boa intenção, de coração de querer louvá-la, existem maneiras não ortodoxas, não corretas, não verdadeiras, não ajustáveis à realidade dela, que ainda que possuem boa intenção, como estão desvirtuadas na verdadeira teologia, aquilo que sai com a boa intenção tem um resultado errôneo e blasfemo na hora de louvá-la. Em vez de adorá-la e venerá-la, acaba denegrindo-a, a sua imagem. Que é esse ensinamento errôneo, onde a Theotokos passa a ser louvada de maneira não ortodoxa, e que o resultado final dessa equação não é exaltá-la, mas sim denegri-la. Nós sabemos que os papistas, quando desenvolveram uma certa maneira recente, no século XVIII, de quererem dar a Theotokos um certo título, estranho até aos santos padres, estranho até a Tomás de Aquino,
teólogo dos próprios papistas, filósofo deles, um título chamado Imaculada Conceição. E nós ortodoxos nunca podemos imaginar que há essa Imaculada Conceição. Para Tomás de Aquino, que é uma autoridade para os próprios papistas, vejo como há incoerência entre a doutrina papista, mesmo entre ela. O tal Tomás de Aquino, por eles chamado santo, filósofo, teólogo, disse que isso era uma coisa completamente impossível de ser. Porque como pode ser que o Messias antes de nascer poderia ter redimido alguém? E se vamos entender que isso ocorreu fora do tempo, já estamos falando de esoterismos, de magia, de gnoses estranhas à doutrina ortodoxa. Portanto, qual é a necessidade de primeiro, que a Igreja Papista foi vincular este de Imaculada Conceição? É que houve um problema conforme as pessoas foram estudando a teologia católica, cheia de furos, cheia de lacunas. E quando você tem uma estrada muito esburacada, ou você a constrói de novo com fundamento bom, ou então virá a chuva, virá os terremotos, virá a própria circunstância da passagem de carros, e essa estrada, em 6 meses, estará novamente desajustada. Por isso é necessário fazer uma estrada de uma vez, bem feita, construí-la, planá-la bem, colocar em ela todos os tipos de paralelepípedos e depois o asfalto por cima, para que seja uma estrada bem calçada. Não é assim a doutrina papista, que é fundamentada como uma miscelânea de erros e de confusões e de conjecturas humanas. Aqui é o ponto. Existem pensamentos humanos e não dotados da revelação divina, dados direto a Deus, à igreja, como é a igreja ortodoxa, que nos diferencia das outras igrejas, é que a nossa doutrina, toda ela não foi dada por um homem, por um profeta, a ela mesma, mas recebida diretamente de Deus, através dos profetas e depois, claro, dos apóstolos e do próprio Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, sem nada pôr, sem nada tirar, nem por um i, nem um j adicionado. O que é, eu sou o alfa e o ômega. Sim, sim, não, não. Mas a doutrina papista sempre teve esta mania, essa conjectura, de estar ora adicionando coisas, ora removendo coisas, ora misturando as coisas. E baseando-se no dogma também não existente, do chamado pecado original, houve, portanto, um problema. Os teólogos do século XVIII começaram a discutir entre si. Se existe pecado original, como é que a Theotokos pode ser sem pecado? Porque sabemos que a mãe de Deus é sem pecado. Muito provavelmente Deus a redimiu no momento da concepção para que ela nascesse sem pecado. E então ele pudesse nela fazer sua morada. Meus amados cristãos ortodoxos, não há nada mais blasfemo do que esse pensamento em honra como foi a natividade da Theotokos. Isso tira todo o mérito dos santos do Antigo Testamento, se esforçaram livremente de sofrimento para poderem purificar em sua linhagem e amor para os seus filhos e a Deus e ao Messias. E também, mais do que tudo, leva o estado de santidade da Theotokos ao último degrau de santos. Porque todos os santos nós sabemos que eles foram santificados não porque nasceram santos, ninguém nasce santo. A pessoa, por um treinamento, por um acondicionamento espiritual, passa a lograr um desenvolvimento na vida espiritual que leva a pessoa a purificar-se, iluminar-se e encher-se tanto de Deus, que o coração dessa pessoa é tão limpo, tão brilhoso, que agora Deus pode fazer nele sua morada, vir morar e habitar nessa pessoa, através de um treinamento que essa pessoa vai passar ao longo de toda uma vida. E por isso esse esforço, ele recebeu a coroa de santidade. Se a Theotokos foi o único ser humano, segundo a doutrina papista, que foi fabricada santa na concepção para que Deus pudesse nela encarnar, então ela não houve esforço da parte dela, ela nasceu feita assim, não escolheu ser assim. E se ela não teve fato de escolha, automaticamente não tem coroa e mérito nem recompensa. Seria como denegri-la e blasfemá-la. Então, o dogma da tal Imaculada Conceição de Maria, na verdade, como dizia já um teólogo recente, George Florovsky, o dogma da Imaculada Conceição é uma pobre solução fraca para um problema não existencial, um problema não existente, o pecado original. Porque, na verdade, o que diz o pecado original? Que toda criança nasce com a participação na culpa do pecado de Adão.
e por isso ela torna-se mortal. Negativo. Não é isso que nossos santos padres, os apóstolos, nos ensinaram. Toda criança nasce já mortal, com o gene da morte em seus cromossomos, por um único motivo. Não que a criança peca, porque ninguém pode pecar no ventre da mãe. Mas, na verdade, devido ao pecado do nosso primeiro pai Adão, uma doença chamada mortalidade impregnou-se em sua existência, em sua constituição, em sua substância. E quando ele gera seus filhos, e todos os seus descendentes geram seus descendentes, até nós, no dia de hoje, até o fim dos tempos, todos os descendentes, quando são gerados, como possuem uma doença crônica dentro de si, contagiosa, a chamada mortalidade, a morte, a corrupção, passa de pai para filho, e, portanto, o filho nasce com essa enfermidade que nos tende a pecar. E a Theotokos também foi gerada de pai e mãe humanos, e, portanto, dotados de mortalidade, dotados de corrupção, dotados de doença, porque eram filhos de Adão. Só que essa doença dela foi curada pelo seu esforço sobrenatural, mais a graça de Deus, mais as orações de seus antepassados, que foi igual a uma cura, uma limpeza que ela pôde ter, a um ponto de o pecado não poder desenvolver-se nela, nem mesmo em pensamentos, dado o fato de que, durante gerações e gerações, os seus antepassados foram purificados para uma linhagem santa e um pedigree, que chegou ao ápice desse ramo, no vértice, na arestra desse diamante de linhagem, estava o casal Joaquim e Ana, o mais santo de todos os casais de todos os tempos. E deles geraram uma filha santíssima, a Theotokos, que com a graça de Deus, orações do seu passado, seu esforço pessoal, ela escolheu não pecar nunca. Isso a levou ao estado sublime, que Deus, vendo isso, disse: agora descerei, e neste ser humano me comprazo em fazer de seu corpo um trono e seu ventre mais espaçoso que os céus, que não podem me conter, porque sou incircunscrito. Mas nesse ventre fazer-me-ei circunscrito, porque nele me compraz morar. E então aí houve-se o mistério de todos os mistérios, o princípio de nossa salvação, a encarnação sobrenatural no seio da Virgem Maria, de Deus eterno, o Emmanuel que vem morar conosco. Esse é um mistério lindíssimo, não compreensível pela mente humana, meus amados cristãos ortodoxos, mas compreensível sim é o fato de que a Theotokos não foi redimida coisa nenhuma de pecado da concepção. A doença da mortalidade estava nela e não foi ela redimida. Ela escolheu livre e espontaneamente resistir aos efeitos colaterais dessa doença e não pecou. Logo possui um mérito honorável, maior do que todo e qualquer ser humano que nunca conseguiu resistir ao pecado. Todo ser humano, de alguma maneira, acabou pecando. E, portanto, essa é a explicação de que o pecado original não existe, porque nós não temos participação na culpa do pecado de um Pai nosso. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado, ninguém herda pecados de outras pessoas. O pecado é individual e é cobrado para cada um individualmente. Agora, as consequências desse pecado, ou seja, a doença, a mortalidade, passa e passou de fato para todos os descendentes, inclusive para a Theotokos. Por isso, o pecado original não existe. Existe a mortalidade como doença que passa de pai para filho. E, portanto, se não existe pecado original, agora entendemos claramente que não há nenhuma necessidade de forçar a barra para um falso dogma da Imaculada Conceição, porque isso não é necessário para que possamos dizer que a Theotokos não tinha pecado. É por isso que essa é a maneira correta, teologicamente falando, de louvar a Theotokos. E quando nós nos confundimos no meio do caminho, permitimos que conjecturas humanas ou falsas teologias entrem no nosso entendimento, ainda que haja boa intenção de louvar alguém, de prestar homenagem ao santo ou adorar a Deus, se a teologia está em descrédito daquilo que é a pedra doutrinal da ortodoxia, a confissão de fé verdadeira, ainda que haja boa intenção, esse tiro sairá pela culatra, por assim dizer. A boa intenção não será suficiente para que isso seja uma adoração verdadeira, ao contrário, sairá como uma blasfêmia, por algum motivo que vai denegrir a imagem que nós queremos, na verdade, exaltar. Nesse caso, isso se dá
consequentemente, para o entendimento de como louvar verdadeiramente a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nesta festa, este é o parabéns que a Theotokos espera. Entender porque ela é diferente de todos os seres humanos, já explicamos. E qual é a maneira correta e ortodoxa de louvá-la? De louvá-la verdadeiramente, não diminuindo o seu mérito e o seu esforço de uma coroa de vitória, uma recompensa por ter adquirido o seu sucesso. Ao contrário, de maneira alguma podemos pensar como os heterodoxos, que acabam por denegrir a imagem dela, removendo, portanto, o seu mérito, crendo que ela foi uma santa fabricada. Ao contrário, ela é santíssima, mais santa que todos os santos, mais santa que ela, só Deus, e ela mais santa que todos os santos. Por quê? Porque ela escolheu ser santa desta maneira. Não por fabricação, não por imposição, mas por escolha livre. É este o mérito da Theotokos, e é essa a sua característica, e esses são os parabéns que ela espera em seu dia, que façamos acafistos no dia de hoje para ela, parácrases, a liturgia, mas que sobretudo entendamos bem por que a Theotokos é digna de todo louvor, ao ponto de ser mais honorável que todos os querubins, incomparavelmente mais gloriosa até mesmo que os serafins, e sendo ela trono onde Deus veio morar. Isso é o presente que todos nós devemos oferecer à Santíssima Theotokos em sua natividade, a maneira como narrei aqui, a qual ela foi concebida e como ela nasceu. Nosso Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos de oferecer a sua Santíssima Mãe os verdadeiros dignos louvores a ela dados para todos sempre. Amém. Amém.